Quando nós enviamos a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Brasil ainda estava em meia pandemia. Isso foi março, abril, maio. Nisto, já está no Congresso há mais de 6 meses. Então, naquela ocasião, você não podia estimar ainda as receitas. Você tinha que continuar com a meta flexível para o ano que vem. Tanto que o próprio TCU tinha se manifestado de que só em 22 é que voltariam as metas, porque a pandemia podia durar mais tempo, podia haver uma segunda onda, qualquer coisa desse tipo. Então, agora a economia se firmando e voltando, nós já teremos possibilidade, vamos conversar com o TCU sobre isso, teremos possibilidade então de rever as previsões de receitas e aí podemos então anunciar a meta, tá certo? Primeira promessa que fizeram que é acabar com o déficit primário. Agora não querem meta para não ter que organizar contingenciamento. Isso é uma sinalização muito ruim. A gente tem que aprovar a LDO com uma meta. Que o governo diga, como o cupom diz, quando toma uma decisão sobre juros, qual é a tendência, que haverá sempre o risco, pela incerteza de que a meta possa ser restabelecida durante a execução orçamentária. Todos muito bem-vindos. Está começando agora o seu, meu, nosso horário de Brasília. Comigo, Daniela Lima, e com ela, minha gambito da dama, minha rainha do xadrez, Renata Agostini. Oi, Dani. Olá a todos os nossos ouvintes do horário de Brasília. Pior que vão achar que eu não sei que o gambito é uma jogada. Eu sei que o gambito é uma jogada, mas é que a Renata é o meu gambito mais bem sucedido, entendeu? Então, estamos abrindo aqui essa partida hoje de xadrez político. Ô, gente, ela faz assim porque eu fui às redes sociais fazer várias declarações de amor a ela e tive que ela cobrar uma resposta. Então, ela tá querendo agora compensar falando todas essas coisas lindas aqui no nosso podcast. Ou seja, ela tá usando o nosso podcast, gente. Não vamos deixar. Não é verdade. Em minha defesa, eu preciso dizer que eu não sou uma pessoa do Instagram, mas eu tô me esforçando pra melhorar. Eu não conheço a etiqueta, entendeu? Do Instagram. Tipo, a pessoa te manda uma mensagem, você tem que curtir, senão a pessoa fica chateada. Eu apenas leio, entendeu? Aí tem que comentar, enfim. Mas eu tô aprendendo, eu tenho me esforçado, eu já aprendi até a virar a câmera, Renata, na hora de fazer os stories. Vai dar tudo certo. A gente agora vai voltar a falar do que importa, que é o seguinte: essa é uma semana marcada ali pela contagem regressiva dessa decisão, a gente já falou aqui no horário de Brasília, do Supremo Tribunal Federal, que vai definir se pode ou não pode ter reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Acontece que, como a gente estava prevendo, houve uma espécie de contágio generalizado desse ambiente de tensão em torno da corrida pela sucessão, especialmente na Câmara, na pauta do governo, na pauta econômica, e esse mau humor, digamos assim, foi expressado com muita clareza nesta quinta-feira pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quando ele comentou o resultado do PIB, o Produto Interno Bruto, esse percentual que registra se o país ficou mais rico ou mais pobre ou se está na mesma. Saiu o resultado do último trimestre do PIB, 7,7% de crescimento, e Rodrigo Maia lançou a seguinte: não ter meta, uma meta flexível é uma jabuticaba brasileira, né? O tamanho da desorganização do governo. Renata, contextualiza pra gente primeiro se esse número é mesmo um número a ser comemorado ou se é um número que mostra a desorganização do governo. Acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Mas ele explicitou aí o mau humor do presidente da Câmara com o Palácio do Planalto. Rodrigo Maia, em sua versão, Rodrigo Maia pistola, né? Essa disputa na Câmara, de fato, tá azedando o clima geral, como você falou. O PIB, especificamente falando dele, esse número, é claro, quando a gente olha 7,7% de crescimento no trimestre, parece então um pibão, mas ele na verdade é um pibinho se a gente for olhar dois aspectos. O primeiro é que ele veio menor do que se imaginava. Nossa, mas quase 8% e não está agradando. Não é que não esteja agradando. Esse é o melhor número da série histórica, uma série que começa lá em 96. Só que a gente partiu de uma base muito pequena, porque esse crescimento ele é de julho a setembro em relação aos 3 meses anteriores, ou seja, o que aconteceu de abril até junho. E o que aconteceu de abril até junho foi muito feio. O PIB brasileiro caiu quase 10%. Bem, qual é o segundo aspecto? O segundo aspecto é que esse crescimento que se mostrou
ali robusto, né, em comparação ao desempenho dos anos anteriores, ele não é o suficiente para compensar todo esse tombo que a gente viu no primeiro semestre por causa da pandemia do novo coronavírus. E no acumulado, né, de janeiro até setembro, a gente tem uma retração na atividade econômica de 5%. É coisa abessa, gente. É a pior recessão da história. E apesar de o governo entender, achar que sim, no último trimestre do ano, esse que a gente está vivendo agora, a gente segue nessa toada de crescimento, isso não vai ser suficiente para a gente escapar dessa pior recessão da história. Antes disso, a gente só viveu um cenário pior no governo de Collor, do ex-presidente Fernando Collor, isso lá na década de 90. Então, o cenário é muito ruim. É claro que melhor um resultado positivo, a gente saiu do que se chama uma recessão técnica. O que é isso? A gente teve 2 trimestres de retração na economia, então a gente sai dessa rota, mas tem ainda um longo caminho até as coisas começarem a entrar no rumo. E por que eu digo isso? Primeiro, há uma dúvida muito grande se esse último trimestre ele não vai mostrar ali uma desaceleração significativa. O que é isso? A gente cresceu esse quase 8% no terceiro trimestre, mas a gente vai acabar crescendo muito menos nos 3 últimos meses do ano. Esse é um problema. Qual é o problema maior? É o que acontece a partir de janeiro. A aposta da equipe econômica é que esses sinais de retomada, eles são suficientes para que, a partir do ano que vem, não sejam mais necessárias as medidas de auxílio emergencial para as famílias, autorização para que as empresas possam suspender contratos de trabalho, reduzir salários, empréstimos e por aí vai. Tudo isso que o governo colocou em curso nesse ano para tentar fazer frente aos efeitos da pandemia. Bem, a equipe econômica acha isso, mas o fato é que em janeiro a pandemia ainda estará entre nós. A gente está vendo vários sinais de recrudescimento do avanço do novo coronavírus, então casos aumentando, muito temor de governadores, de prefeitos, de especialistas sobre a chegada de uma segunda onda, e ninguém sabe muito bem como então esse cenário vai ficar no início do ano que vem. O fato é que o resultado do PIB, então, apesar de ter, claro, esse fator a ser levado em conta, é um resultado importante, mas ele perde expressividade diante do tamanho do buraco no qual a pandemia, especificamente a crise mundial, nos enfiou. E olhando ali para 2021, o governo tem uma série de desafios. Quais são os principais? Conseguir manter tranquilidade, estabilidade social e econômica com o fim dos auxílios. Estou falando do auxílio emergencial, que em tese acaba dia 31 de dezembro. Estou falando dos auxílios que foram dados a empresas para que as pessoas não fossem demitidas, então permitiu-se que você tivesse ali corte de jornada e corte de salário, que também tende a acabar na virada desse ano. Todas essas mudanças, elas vão tirar não só dinheiro de circulação, porque muita gente ali, quem era beneficiário do Bolsa Família, experimentou um ganho que talvez nunca tenha visto na vida quando recebeu os R$600 do auxílio emergencial, recebe em média 200, passou a ganhar 600 e agora está ali ganhando 300 e, em tese, em janeiro volta para o patamar de renda que tinha antes. Isso não só tira dinheiro do bolso das pessoas, como tira dinheiro de circulação da economia também. Então pode ter aí uma insatisfação social, certamente pode ter uma depressão, é isso que a Renata estava falando ali, como é que vem a economia em 2021, e o governo tinha que ter feito uma espécie de dever de casa aí, né, Renata, nesse final de ano, o que não aconteceu, e não aconteceu sob nenhum ângulo, gente, olha, não se trata aqui nem de má nem de boa vontade, fatos são fatos, como dizem aqui nas paredes da CNN. O governo não conseguiu se organizar sua base para votar o orçamento, gente, quase que não sai votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, esse palavrão aí que tinha que ter sido aprovado lá em julho. Em julho, a gente vai votar na última sessão de dezembro, na última semana de dezembro, para ver se não fica totalmente desamarrada a execução do orçamento para 2021. Se você não tivesse nem isso, o governo não tinha como pagar conta de luz em 1º de janeiro, dado a desorganização ali da base aliada no Congresso. E qual é o motivo? Muito disso é esse efeito ali, esse contágio generalizado da queda de braço pela presidência, em especial da Câmara. Por quê? Você tem de um lado o grupo do Rodrigo Maia, que pode ser ele o candidato se o Supremo autorizar,
ou ele pode escolher um candidato amiguinho dele para representar seu grupo, tudo bem. E do outro lado você tem Arthur Lira, que é do PP, o partido que tem a liderança do governo na Câmara, ou seja, o líder do governo é aliado de Arthur Lira, e a vontade de Lira de não deixar que Rodrigo Maia exercesse poder, porque é o presidente quem pauta, ou seja, quem diz se vai votar ou não vai votar um projeto é o presidente da Câmara. Nessa de tirar ali poderes do Rodrigo Maia, esse grupo, o grupo do PP, do PL, o grupo do Arthur Lira, ingressou numa operação de congela tudo, né, Renata? E não deixou nenhuma votação importante ir adiante. Claro, numa estratégia política, mas que acabou sacrificando um pouco a agenda do próprio governo, não? Completamente. O que a gente tá vendo sabe aqueles saudades do que a gente não viveu? Porque se a gente pegar alguns meses pra trás, vamos aqui fazer um exercício, todo mundo junto. A gente vai lembrar de um monte de coisa que o governo tava anunciando, dizendo que ia mandar daqui a uma semana, faz reunião no final de semana com técnicos do governo, Palácio do Planalto, agora vai. Vem comigo pra gente lembrar. Olha, mandou a reforma administrativa, vai andar agora a tramitação da reforma administrativa. Não, peraí, a gente vai mandar um desenho de um novo programa social que vai substituir o Bolsa Família. Olha, a gente vai mandar as outras fases da reforma tributária, que vai permitir aí uma desoneração da folha de pagamentos, do custo, né, de contratação, nunca antes visto. Vai ter também aí um novo imposto, mas isso a gente vai enviar para começar esse debate. Olha, era uma lista muito grande de coisas que o governo dizia que ia fazer para justamente ajudar na retomada da economia. Nada disso andou. E nada disso andou. Aí você fala, mas a Daniela acabou de explicar que tem ali uma disputa no Congresso, que o Arthur Lira está disputando com o Rodrigo Maia e, portanto, teve essa obstrução, o que vai jogar nas costas do governo. O governo tem a sua parcela de responsabilidade. Por quê? Primeiro, cabe ao governo, sim, organizar a pauta, dizer quais são as prioridades, encaminhar as suas propostas. Boa parte do que eu citei aqui, a gente não viu no final o que o governo quer. Cadê o desenho total da reforma tributária? Ele não apareceu. Segundo, Arthur Lira é da base aliada do governo. Inclusive, é um dos expoentes, é um dos principais articuladores atualmente do governo no Congresso Nacional. Portanto, quando o Palácio do Planalto lava as mãos sobre essa obstrução, ele está deixando a pauta seguir travada. Então, o governo não só não entrou para tentar resolver esse enrosco, como ficou ali no meio, tentando aprovar até coisas simples, né, Daniela? Olha, a gente que precisa aqui aprovar um projeto de cabotagem. Esse nome aí horroroso significa um projeto que tem muitos méritos, inclusive, para facilitar ali o transporte marítimo, pode ajudar, sim, a esse setor a deslanchar investimentos, mas nem isso conseguiu um acordo com Rodrigo Maia e outros líderes para que isso fosse levado adiante. Então a gente tem uma paradeira geral. E aí que a onda está chegando. Por que eu digo isso? Porque a gente tem essa paradeira geral, vai aprovar ali a LDO e olhe lá, LDO que é um passo antes do orçamento, o orçamento vai ficar para ano que vem, nada disso vai sair e o mercado está olhando e está dizendo, quando que isso vai ser organizado? As pessoas estão olhando e estão falando, em janeiro fica como? Porque emprego segue não havendo. Vamos lembrar, gente, a gente está falando aqui que no terceiro trimestre o PIB reagiu, né, veio esse crescimento de quase 8%, mas a taxa de desemprego no país está elevadíssima. As pessoas estão saindo do isolamento, indo atrás de vaga de trabalho e não estão encontrando. E essa situação em janeiro não estará resolvida. Pois é, Renata, e aí a gente chega aqui no nosso desfecho, digamos assim, que é, diante desse cenário de batalha, além do governo não ter ali feito força, ou mesmo ter, talvez, diluído demais as prioridades, nessa última semana a gente viu movimentos mais explícitos ali, abertamente, na direção do Arthur Lira, né? Inclusive com um discurso oficial de que não é hora de votar, por exemplo, a tão famosa e desejada pelo mercado reforma tributária, que Rodrigo Maia pessoalmente estava trabalhando para entregar como seu último legado, digamos assim, a última peça, a cereja do bolo dele à frente da presidência da Câmara. E aí o próprio vice-presidente Hamilton Mourão, o Paulo Guedes, todo mundo falando, não tem acordo, não é hora. De fato, né, Renata, muita gente nem sequer conhece esse texto que Maia estava trabalhando ali para emplacar, mas estava trabalhando nos bastidores, apresentando, sim, para o governo. Aguinaldo Ribeiro teve uma série de reuniões com Paulo Guedes,
Mas, aparentemente, o que aconteceu ninguém quis dar esse último gostinho, né, para Rodrigo Maia, que seria ali uma demonstração inequívoca de força, aprovar um texto tão difícil quanto a reforma tributária, finalmente ali na prorrogação do mandato na Câmara dos Deputados. E isso também parece ter irritado bastante o presidente da Câmara. O que me leva para esse ponto, né, Renata? O governo tem que fazer essa jogada de uma maneira muito firme. De que jogada eu estou falando? De escolher um lado na disputa pela presidência da Câmara ou na presidência do Senado. Foi mais ou menos o que aconteceu ali, se você lembra daquela maravilhosa disputa de Renan Calheiros contra Davi Alcolumbre. Davi, hoje presidente do Senado, disputou com Renan Calheiros. O governo entrou de sola para derrotar Renan Calheiros, que era visto por Jair Bolsonaro como um adversário político, alguém que poderia especialmente travar a pauta dos costumes. Então, como é que foi a batalha? Davi Alcolumbre assumiu, não vou usar essa palavra roubou, mas a verdade é que ele roubou, tomou posse, invadiu a presidência da sessão no Senado e ficou lá sentado por não sei quantas mil horas sem se levantar. Cátia Abreu, a senadora Cátia Abreu, roubou a pastinha Desceu da com a pastinha sessão no da braço, presidência da grande sessão, momento. saiu correndo com a pastinha, cataram a senadora com a pastinha. Parece aquele meme lembra do cara interrompendo a apuração dos votos na escola de samba lá em São Paulo? Não vai ter mais apura, não vai ter coisa nenhuma. Não, colocaram ela com a cara da Nazaré também, sabe? Levando o bebê, só que em vez do bebê era a pastinha. Maravilhoso. Ai, gente, vocês amam política, por isso vocês estão rindo. É luta na lama, isso é briga de solo, isso é luta na lama. E o governo lá torcendo. Na época, o ministro Onyx Lorenzoni dando todo o apoio para Davi Alcolumbre ficar mesmo, ocupar e resistir, dizem. Foi tão insólito. Ai, vamos fazer esse momento memória doce aqui nesse podcast para lembrar que já deu para dar muita risada da política no Brasil. Onde vocês estavam nesse momento? Todo mundo puxa pela memória. Eu não estava em Brasília, infelizmente, mas eu estava na frente da televisão com pipoca, assim, ó, enlouquecida. Melhor momento, volta! Eu tava trabalhando igual uma louca, mas o que coroou pra mim essa cobertura foi o senador, tadinho, o senador, não vou nem falar não, mas ele já é um senhor de muita idade, né? Ele assumiu, ele era o vice-presidente do Senado na época, assumiu pra evitar ali que a operação de ocupação de Davi Alcolumbre prosseguisse e que Davi Alcolumbre presidisse a sessão que ia decidir sua própria eleição. Então esse senador ficou ali, tadinho, e aí num determinado momento ele esqueceu de desligar o microfone e vazou. Eu preciso mijar, ele disse. Ai, meu Deus, que classe nesse podcast! Gente do céu! Olha! Isso tá, assim, registrado na história da eleição de Davi Alcolumbre, que agora tá tentando a reeleição. Então é sempre bom relembrar e viver. Mas o fato é, Renata, para que depois dessa viagem, peço desculpas, o governo tem que entrar de sola. Se não entrar de sola para matar e para morrer, se perder, tem um problema grande pelos próximos 2 anos. Vale para a Câmara e vale para o Senado. E já que eu estou no momento túnel do tempo, eu vou lembrar aqui de Eduardo Cunha, que virou o exemplo máximo do que é um presidente da Câmara disposto a atrapalhar um governo. Dilma Rousseff entrou com tudo, jogou mal, jogou para apoiar um candidato do PT contra Eduardo Cunha, que venceu com o apoio do Centrão e deu no que deu. Deu ruim demais, né? Deu ruim demais pro Palácio do Planalto. Então, essa sinalização explícita a favor de Arthur Lira, ela tem que ser muito bem calculada, né, Renato? Ou pode cobrar um preço mais adiante. Exato. E assim, gente, para vocês entenderem os pratinhos que estão no ar nesse momento. Então, o Palácio do Planalto vê com bons olhos Arthur Lira, tá disposto a trabalhar pela eleição de Arthur Lira, que é deputado do PP. Isso não é um movimento oficial, mas nos bastidores isso está em franca operação. A gente contou no 360 há algumas semanas que o presidente Jair Bolsonaro chamou ali alguns presidentes do partido para começar a falar desse assunto. Agora, vendo a articulação do lado de Rodrigo Maia, o Palácio do Planalto, como me disse um líder que está ali jogando junto com o Maia. Olha, enquanto a gente não acerta aqui esse grupo, o Palácio do Planalto está operando no varejo. O que significa isso? Está sinalizando que pode ter cargo, está sinalizando que vai ter mais emenda, está mostrando o seu arsenal para conseguir, sim, votos para Arthur Lira. E o que o grupo de Maia está fazendo? A ideia ali
a gente contou sobre isso no podcast da semana passada, é formar um super bloco com uma série de partidos, mas especialmente aglutinando ali o bloco da esquerda, dos partidos de oposição, junto com DEM, MDB, algumas siglas também do Centrão, formando ali uma bancada, uma super bancada de 300 a 350 votos. Por que esse número? Porque esse número é suficiente para que esse grupo faça basicamente o que quiser, né, Dani? Porque é muito voto. Se você, de fato, conseguisse uma bancada desse tamanho, uma bancada fiel desse tamanho, que é um desafio enorme. Mas o que você teria ali? Os votos para aprovar a reforma tributária, que era o que Maia queria deixar ali como seu legado na saída, e eleger o sucessor de Rodrigo Maia. Problema, parte desses partidos está dizendo que, olha, a gente pode até seguir aqui com esse plano, mas primeiro precisa saber quem vai ser esse nome, quem é, então, o candidato que vai suceder Maia, para a gente saber se topa ou não. Partidos de esquerda já deram esse recado e também o PSL. Luciano Bivar também deu esse indicativo. Luciano Bivar, que inclusive queria ser ele o candidato à sucessão, mas todo mundo ali que está nessas conversas diz que não tem muita chance. Qual é o problema que quem está olhando ali está dizendo? Luciano Bivar pode então decidir roer a corda e compor com Arthur Lira, e o Palácio do Planalto está em aberto. O que se tem nesse momento é: acabou, então, a articulação de Rodrigo Maia? De jeito nenhum. Mas está todo mundo em estado de alerta e sabendo que essa correlação de forças pode mudar. Tudo vai depender, primeiro, o que vai sair do Supremo Tribunal Federal. Segundo, essa decisão será célere, será até a semana que vem, que é como Maia e esses líderes ali que estão conversando sobre isso se dispuseram a definir. Isso pode fazer toda a diferença. Agora, uma informação que eu acho importante, Dani, queria até saber o que você está ouvindo nesses dias sobre isso. Rodrigo Maia sempre jurou de pé junto que, apesar de todo mundo dizer que ele estava interessado na reeleição, que ele, na verdade, não estava em campanha para isso. Correto? Correto. Todo mundo em volta do Rodrigo Maia dizia: não acreditamos. Isso mudou nesses dias, porque Rodrigo Maia começou a repetir isso de uma forma tão enfática, reuniu, inclusive, partidos de esquerda ao longo dessa semana, num jantar em Brasília, para dizer que ele não vai ser candidato à reeleição. E aí, agora tem líder ali do Centrão dizendo que acha que acredita mesmo nele, que ele não vai, de fato, se candidatar, que o que ele está querendo é ter essa possibilidade, ter mais poder na mão para negociar melhor o sucessor. Então, Renata, ele sempre disse que quem apostasse que ele seria candidato de novo à presidência da Câmara estaria errando. O fato é, tem pessoas ali, apesar dele dizer isso com bastante ênfase, tem muita gente que é do grupo do Rodrigo, e aí eu não tô falando de deputados, eu tô falando de personagens que são ali muitas vezes até alheios à Câmara dos Deputados, mas fazem parte da história do Rodrigo enquanto articulador político, entende? Tem muita gente desse grupo que conta com a candidatura dele, uma vez liberada pelo Supremo. Então, assim, eu entendo que muito do que vai definir se ele vai ou racha, vai tentar ou não vai tentar ser candidato, vai sair do Supremo Tribunal Federal, das condições que o Supremo estabelecer, do formato final que vai ficar definido. Porque uma coisa também que a gente não pode esquecer nunca é, a depender do quanto o governo ou do próprio Arthur Lira espizinhe, pode virar uma questão quase que pessoal ali, né? E uma vez tendo autorização para fazer, demanda uma força de vontade enorme não ser mordido pela mosca azul, aquela que geralmente garante o apego das pessoas, dos homens, da humanidade ao poder. Ou seja, a sorte está lançada e nessa sexta-feira, dia 4, começa então o julgamento que pode mudar aí ou definir o futuro não só do Congresso Nacional, mas do governo Jair Bolsonaro. E inclusive essa decisão do Supremo, que vai vir aí a partir do dia 4 ao dia 11, vai marcar a virada pragmática, digamos assim, de uma série de siglas, entre elas, inclusive as da oposição, PT e PSB, para ficar em 2 exemplos, que estão se posicionando formalmente contra o Instituto da Reeleição no Congresso, dizendo, olha, a lei é muito clara ao dizer que não pode ter reeleição no Congresso, somos contra. Por que, Daniela, vai ter uma guinada pragmática? Porque uma vez que o Supremo decidir, Supremo confirmando que deve decidir a favor da reeleição, nenhuma dessas siglas exclui conversar, por exemplo, com o Rodrigo Maia ou com o grupo de Rodrigo Maia. Que essas siglas dizem o seguinte, olha, um posicionamento político anti-reeleição, mas a negociação que virá depois do Supremo, uma vez dada uma situação, não está barrando ninguém
a priori. Renata, antes da gente encerrar, posso fazer aqui uma correção? Sempre. O que o senador disse, aquele senador que ficou ali tentando conduzir a guerra pela presidência do Senado lá atrás, não é eu preciso mijar, ele disse, eu vou dar uma mijada. Meu Deus do céu, gente. Eu achei que tava pouco podre, eu resolvi. Não, gente. Quem chamou? Quem chamou a Daniela? Não, senador experiente. Eu posso dar um nome mais tadinho. Melhor buscar no YouTube. No YouTube tem, amigos. No YouTube tem tudo. Ai, gente. Eu aqui, claro, sempre, Daniela, digo o que quiser pra escutar esse tipo de coisa, gente. Vamos encerrar esse podcast. A República, Renata, é feita desses episódios também. Isso é o que marca, que dá sabor. Ai, que horror! A uma história. A história de uma nação. Não, gente, para, chega! Tchau, querida. Até semana que vem, quando a gente vai ter o resultado dessa guerra louca, dessa operação maluca que tá aí nas mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, definir uma parte considerável do desfecho. Até sexta que vem, então. Até, gente. Semana que vem vai ser ótimo. A gente vai ter muita coisa pra contar. Eu tô animadíssima e ansiosa. Até lá, gente. Um beijo. Beijo.